Eu me chamo Violeta Virgínia Rodrigues e sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E foi com muita alegria que eu recebi o convite para participar da ação Linguística em Minutos, que integra o projeto de extensão Linguística e Ensino, coordenado pela professora Késia Lopes Oliveira. Eu tenho trabalhado ultimamente no meu grupo de pesquisa, o GESIC, Grupo de Estudos em Conexão e Insubordinação de Cláusulas, com o fenômeno da insubordinação. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar desse rótulo, mas o fenômeno não é desconhecido de vocês, com certeza. Na própria gramática tradicional, há menção a essa possibilidade de articulação de orações nas partes referentes à pontuação e geralmente associada a questões de estilo. De maneira bem simples, insubordinação é o uso de uma oração subordinada sem a vinculação a uma oração principal. Tal constatação vai de encontro a uma das definições mais difundidas nos estudos gramaticais, ou seja, a de que toda oração subordinada está vinculada a uma oração principal no âmbito do período composto por subordinação. Acatar essa ideia pressupõe, no mínimo, relativizar, modalizar essa afirmação de que toda subordinada tem principal. Um exemplo muito comum desse fenômeno temos em estruturas como que seu dia seja maravilhoso. O que nós observamos nessa estrutura? Eu tenho o introdutor que, eu tenho o SN, seu dia, e tenho o SV, seja maravilhoso. Essa estrutura, ela lembra, em termos de forma, uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Só que ela não está atrelada a uma principal. E se essa principal estivesse aqui, seria algo como desejo, espero que o seu dia seja maravilhoso. Outro exemplo pode ser dado com o título de um filme brasileiro bastante conhecido, Se Eu Fosse Você. E se eu fosse você, eu tenho o introdutor C e o sujeito eu, que é o SN, forma de pronome, e fosse você, o SV. Novamente, a gente tem uma estrutura que lembra uma subordinada, e no caso agora, uma adverbial condicional, sendo que a principal também não está presente nesse contexto aí, nessa situação comunicativa. E se houvesse uma principal, poderia ser algo do tipo, se eu fosse você, prestava atenção, se eu fosse você, eu viajaria, mas, de fato, essa estrutura chamada principal não se encontra dentro desse período aí. E, por último, o exemplo, gente que faz aniversário em dezembro. Olha, se a gente olhar para essa estrutura no nível da sentença, eu verifico que faz aniversário em dezembro é a oração subordinada adjetiva restritiva. E ela está vinculada ao SN gente, especificando esse SN, esse substantivo. No entanto, eu não tenho aqui uma oração principal. Então, essa oração subordinada adjetiva, na perspectiva da gramática tradicional, nessa visão, ela não estaria dentro das prescrições, porque eu tenho uma subordinada vinculada apenas a um constituinte, que é o SN. Então, isso causaria um certo estranhamento em relação àquela definição de que toda subordinada está presa a uma principal. Então, todos esses exemplos que eu dei podem ser denominados de insubordinadas, ou seja, estruturas que têm forma de oração subordinada, mas comportamento independente sintaticamente do ponto de vista do uso. E no caso específico de gente que faz aniversário em dezembro, na perspectiva da insubordinação, a gente não separa, como eu disse, de vista que seria o tradicional. A gente não faz isso, a gente olha para isso tudo como uma unidade tética, uma unidade informacional. Então, se a gente acata a visão
né, acata a existência do processo de insubordinação, eu vou aceitar que as orações insubordinadas não são dependentes sintaticamente de outra no mesmo período gráfico e sintático, ou seja, não formam um período composto por subordinação. Na língua escrita, que é o meu foco de pesquisa, o principal índice desse fenômeno é a separação dessas orações por sinais de pontuação terminativos, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, e as reticências, quando o que vier após elas for iniciado letra maiúscula. O precursor, né, dos estudos sobre subordinação é Evans. E Evans partia de uma perspectiva diacrônica, de que esse fenômeno envolve o processo de mudança. Então, nesse sentido, para ele, haveria uma estrutura subordinada, vinculada a uma principal, a elipse dessa principal, e essa subordinada se torna independente e começa a subsistir isoladamente do ponto de vista sintático. Esses mesmos exemplos que eu dei na sincronia atual, nós podemos também identificar em sincronias passadas, que é um corpus com o qual eu tenho trabalhado. E o corpus, né, que eu tenho utilizado na pesquisa, no âmbito do projeto GESIC, é o corpus informatizado do português medieval, o CIPM. E eu vou dar, a partir de agora, alguns exemplos de um texto jurídico do século XIII, século que é considerado o marco, né, de formação do início da nossa língua portuguesa. Então, o primeiro exemplo é que o mordomo não ande de noite. O mordomo não deve andar de noite, nem seus homens. Esse exemplo foi retirado de um texto chamado Costumes de Santarém. E é um texto do português arcaico, um texto jurídico, no qual se pressupõe uma normatização muito maior do que qualquer outro tipo de texto, e por isso ele foi escolhido. Embora nós saibamos que nessa época, né, no português arcaico, a gente ainda não tinha uma normativização tão definida assim, né? Mas, mesmo assim, usando a noção de unidade tética, né, de unidade informacional, associada aos sinais de pontuação, ainda que não estivessem totalmente convencionalizados, nós podemos dizer que o mordomo não ande de noite é uma estrutura insubordinada, e ela prepara o que vai ser dito na sequência do texto. E esse exemplo é similar ao que a gente encontra hoje no Facebook, numa postagem do tipo que o desejo mais ardente do seu coração seja realizado. Outro exemplo que nós temos desse mesmo texto, Costumes de Santarém, costume é que se o mordomo pede porteiro ao alcaide, para chamar alguém e nota em seu porteiro, seja chamado por esta razão, se lhe dá o alcaide, assim se guarda. A estrutura que nos interessa é se lhe dá o alcaide. Ela lembra a forma de uma condicional, ela está destacada entre pontos e, ao contrário do exemplo anterior, ela faz uma espécie de fechamento, de elaboração que fecha a informação dada no contexto anterior. E esse mesmo exemplo, com essa forma, a gente tem o título de um programa de TV, Se Nos Deixam, e que eu vou ter essa mesma estrutura, porém a ideia agora é de preparação de uma cena que eu não sei qual é, já que isso é um título, né? E por último, nesse caso dos exemplos contrastando sincronia passada com sincronia atual, nós temos besta que anda a ganho. Costume é que todo cavaleiro de Santarém que meter besta a ganho, que nenhum foro não faça por ela. Então, besta que anda a ganho, né? Eu tenho nesse caso um SN, um introdutor e o SV. E eu tenho, similarmente, um título de programa de TV, O Rio que Deságua na África. Então, esses dois exemplos, eles preparam o que vai ser dito na sequência, ou seja, eles têm uma vinculação com o contexto diferente do Cílio da alcaide, que tinha uma relação com o contexto.
Então, como se percebe por esses exemplos, sejam os exemplos das sincronias atuais e contrastando com os exemplos das sincronias passadas, essas estruturas chamadas insubordinadas têm características formais e funcionais que nos permitem descrever essas estruturas. Elas têm um padrão que não é fixo, mas elas têm padrão que lembram estruturas conhecidas nossas. Existe uma tipologia já dessas estruturas que têm autonomia diferentes. Então, tem aquelas totalmente soltas, do tipo que seu dia seja lindo, tem as vinculadas ao contexto e ao contexto. Portanto, há níveis de integração também em relação à situação comunicativa, ao contexto e ao contexto diferente. Então, eu posso falar que temos estruturas insubordinadas mais ou menos prototípicas. A insubordinação é um domínio de combinação de cláusulas, porque eu estou trabalhando com relação entre orações, só que para além do nível da sentença, né? Eu estou indo para o nível do discurso. Portanto, estamos trabalhando na perspectiva do discurso, da gramática tética e não na gramática da sentença. E essas cláusulas insubordinadas, elas não são estruturas linguísticas que emergem das construções de subordinação, como defende o Evans. Isso a gente já viu. Se a gente contrastar os textos que nós já analisamos do português arcaico, do século XIII, XIV, XV, nós identificamos exemplos como esses que eu trouxe do Costume de Santarém, que é um texto do século XIII, e a gente vê essas mesmas estruturas nas sincronias atuais, em textos literários, em textos jornalísticos, em programas de TV, em roteiros de cinema, como eu fui mostrando, Facebook, WhatsApp, e mostrando que elas convivem com as subordinadas, ou seja, não posso dizer, né, que é um processo de mudança. E pensando na questão do ensino, né, que é o mote aqui da nossa fala, mote principal, essas estruturas insubordinadas foram deixadas de lado dos estudos durante muito tempo, porque elas constituem um desafio para essas gramáticas tradicionais, já que elas apresentam uma estrutura de subordinação, conforme a gente viu, mas status de cláusula independente sintaticamente. Então, muitas delas lembram substantivas, adverbiais e adjetivas, mas não estão, né, constituindo um período composto no sentido canônico do termo. Então, para encerrar, eu vou dar um exemplo para mostrar o quanto que essas estruturas podem contribuir para a coesão e coerência do texto e desvincular, né, a interpretação delas a desvios, a erros de pontuação. Então, esse exemplo está numa postagem do Facebook. Aconchegante é o lugar onde o coração descansa, onde o afeto é certo, onde os olhos sorriem, onde somos nós mesmos, onde o medo não entra, onde a maldade não tem vez. Então, o primeiro período dessa postagem é: aconchegante é o lugar onde o coração descansa. Nesse primeiro período, nós temos a oração principal, aconchegante é o lugar, e a subordinada adjetiva restritiva, onde o coração descansa, que está especificando o SN lugar que está dentro da principal, portanto, um período composto por subordinação. Em sequência, as orações que eu mencionei estão todas separadas pelo ponto final. Então, onde o afeto é certo é uma oração, onde os olhos sorriem é outra oração, onde somos nós mesmos é outra oração, onde o medo não entra é outra oração, e onde a maldade não tem vez também é outra oração. Essas orações enumeradas nessa sequência são todas insubordinadas. E elas fazem o que nesse texto? Elas enfatizam, realçam a informação que foi dada no período composto por subordinação canônica. Então, eu não preciso corrigi-las e colocar entre elas vírgula, como numa abordagem sentencial eu faria, porque o escrevente desse texto, intencionalmente ou não, fez isso como um recurso para enfatizar aquela informação que foi dada anteriormente. Então, para quem quer saber um pouquinho mais sobre esse fenômeno, eu recomendo a leitura do
precursor, né, dos estudos sobre insubordinação, Evans, num texto de 2007, fala da insubordinação e seus usos. Também recomendo, num livro todo dedicado ao fenômeno da insubordinação, o capítulo de Heine, Kaltenbach e Kuteva, que vai falar sobre a insubordinação e a cooptação. Nesse capítulo, nós temos explicações mais detalhadas sobre dialéticas, unidades informacionais, sobre o conceito de cooptação e sobre gramática do discurso, até porque a proposta que nós apresentamos brevemente aqui, ela prevê exatamente a cooptação. Eu tenho um elemento que está no nível da sentença, ele é cooptado para o nível do discurso e, portanto, muda de comportamento. Também indico um texto meu e do professor Tiago Laurentino, exatamente sobre um dos corpora que foi citado aqui, o corpus do português arcaico, em que a gente tem as primeiras considerações sobre essas estruturas lá no século XIII. E, por último, um capítulo meu sobre as cláusulas insubordinadas no português em uso, que está num livro organizado por Cesário Marques e Castanheira.